Bom, vamos lá, vamos retomar agora nossa segunda parte aí dos nossos estudos de hoje. Vamos para a nossa aula de raciocínio lógico para tentar as formas equivalentes da condicional, tá? Vocês já tiveram aí contato com as sentenças que envolvem a situação de condição, né? As sentenças do tipo se P, então que, vocês já tiveram acesso, né? Já tiveram contato com o professor Gleison, fizeram alguns exercícios já sobre isso ou não? Me digam aí se já resolveram algumas questões envolvendo aí a condicional. Já, né? Pronto, muito bem. Então, hoje, o objetivo da aula de hoje é o seguinte: a gente já conhece, né, a estrutura da proposição condicional. A gente sabe que ela se apresenta na forma é, onde ela é composta por duas proposições, P e Q, ou A e B, como queiram chamar, onde P ou A seria condição suficiente, né? É a proposição antecedente e ela é condição suficiente, e Q ou B, como queiram chamar, seria a consequente, ou seja, a condição necessária. Tá? Então, já conhecendo essa estrutura, você consegue identificar aí, no contexto de questões, quando se tratar de uma proposição condicional. Nos casos em que ela se apresenta aí dessa forma, vamos dizer aí, usar o termo original, né? Como foi concebido originalmente. Geralmente são estruturas, né? Proposições estruturadas na forma de se P, então que. Se P ocorre, que é a condição suficiente, então que também ocorre, que é a consequente, né? É a condição necessária. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é chamar a atenção dos senhores para o fato de que nem sempre, né, as proposições condicionais vão se apresentar dessa forma aí que a gente conheceu inicialmente, né? Nem todas vão se apresentar na forma se P, então que. Então, é importante a gente ter contato aí com outras formas, né, de proposições condicionais, para que a gente não fique aí preso, né, ou engessado em uma única forma, né, para que a gente tenha condições de identificar as proposições condicionais, independente dela se apresentar na forma, vou botar aqui aspas, original, como a gente conhece aí inicialmente. Tá? O importante é lembrar que sempre haverá aí uma relação de causa e consequência, tá? Ah, sempre haverá essa relação entre as proposições, né? Onde P é a causa e Q a consequência, tá bom? Pensando nisso, eu trouxe aqui uma sentença para a gente analisar, uma sentença composta do tipo se P, então que é a condicional. E o exemplo que eu trouxe aqui para a gente analisar é esse aí. Se chover amanhã, então não irei à praia. Eu chamei P aí nesse exemplo de A e que eu chamei de B. Isso não vai influenciar no resultado, no final do nosso entendimento, tá? Então, veja aí que eu trouxe a sentença na forma como a gente conheceu aí inicialmente, na forma padrão, vamos dizer assim. Se P ocorre, então Q também ocorre. Mas veja aí nesse segundo exemplo que isso aí é o mesmo que dizer que se A ocorre, B ocorre, independente de estar escrito aí usar o termo aí então. É só para a gente aí desengessar esse entendimento aí de que a sentença condicional ela só vai aparecer aí na sua questão de uma única forma. Veja que é o mesmo que dizer que se chover amanhã, não irei à praia. Independente de, mesmo não estando escrito na forma se
se P, então, que veja que é mantido aí essa relação de causa e consequência, onde chover amanhã é a condição suficiente e não ir à praia é a condição necessária. Veja aí que está atendendo aí ao propósito, digamos aí, inicial, né? Ao padrão, tá? De relação aí de causa e consequência entre as sentenças. Tá? Então, é, dizer, né, dessa forma que está posta aí, que se A ocorre, B também ocorre, sem necessariamente usar esse termozinho que a gente conhece aí, característico das sentenças condicionais, também é equivalente, é a mesma coisa, tá? Outro exemplo aí, de forma equivalente, a mesma frase, a mesma sentença. Se chover amanhã, então não irei à praia. É a mesma coisa de dizer que se B, que é a consequência, ocorre, B ocorre, se A também ocorrer, né? Que A é a condição suficiente e B é a condição necessária. Então, se B ocorre, B só vai ocorrer se A ocorrer. Então, eu posso escrever essa mesma frase de uma segunda forma, ou seja, do jeito que está aí posto para os senhores. Não irei à praia se chover amanhã, tá? Veja que, da mesma forma, é mantida aí a relação de causa e consequência. A causa continua sendo se chover amanhã, só que aí ela está só alterada aí a posição, né? A condição suficiente veio na segunda sentença, tá? E a condição necessária veio aí na primeira posição na organização da sentença. Mas é a mesma coisa, continua sendo uma sentença condicional. Então, dizer que se P ocorre, que também ocorre, é a mesma coisa que dizer que quando B ocorre, é porque o A também ocorreu. Tá? Isso aí, para não ficar falando a sentença completa, eu chamei de A e de B. Tá? Outra forma de você representar e escrever essa sentença é colocando que quando A ocorre, B também ocorre, mantendo aí a relação de causa e consequência sem nenhuma alteração. Então, você pode se deparar na sua prova com a sentença falando que se um evento ocorre, então o outro evento também ocorre, ou pode encontrar aí também no contexto da questão, dizendo que quando um evento ocorre, o outro também. E são aí sentenças equivalentes. Veja, reescrevendo a nossa frase inicial, a gente tem aí que quando chover amanhã, não irei à praia. Parece, às vezes sou até estranho, né? Mas são sentenças equivalentes. É importante a gente ter contato agora, porque a gente não fica naquela achando que só vai encontrar as sentenças condicionais numa forma padrão. Né? E às vezes, quando a gente vai nesse pensamento engessado, a gente acaba tendo surpresas, né? Durante a prova. E a intenção aí é se antecipar, né? Ter esse contato prévio aí com essas situações, com essas possibilidades que são equivalentes, para a gente não ter surpresa aí durante a nossa prova. Uma outra forma aí que é equivalente, que as sentenças condicionais elas podem aparecer dizendo também que todo A é B, ou todo P é Q, como queiram colocar, tá? Trouxe aí um outro exemplo. Quando digo que todo brasileiro é fã de futebol, isso aí já me permite concluir que se o cara é fã de futebol, automaticamente ele tem que ser brasileiro, tá? Continua aí essa relação aí de causa
e consequência. O mesmo ocorre se eu dizer que sempre que A acontece, B também acontece. Ou seja, sempre que chove, não vou à praia, tá? Mantendo sem prejuízo aí da relação de causa e consequência que as proposições condicionais elas fazem menção, tá? E agora eu gostaria de citar essas duas últimas formas equivalentes, que são as mais comuns, né, cobradas em provas de concurso, tá? E aí eu gostaria de dar um pouco mais de atenção a elas, inclusive trouxe muitos não, alguns exercícios para a gente responder nessa hora que a gente tem para treinar, né? É, para que a gente tenha facilidade de identificar, né? Na resolução aí de questões, a gente treina e começa aí a ficar com os nossos sentidos mais aguçados para conseguir responder com mais facilidade esse tipo de questão. Vamos lá. Outra forma equivalente, né, da proposição condicional, ela é dada pela contrapositiva. Eu chamei essa contrapositiva, eu não, na verdade eu vi, né, um professor dando aula sobre isso e achei interessante e achei por bem trazer para vocês, né? Porque o que a gente tiver aí de ferramentas que facilite, né, a nossa vida em relação à resolução de questão, ao entendimento da questão, a gente tem que usar, né, para ter aí a nossa vida facilitada, né? Ninguém pede para sofrer. Então, o que a gente tiver aí de bizus ou de ferramentas para facilitar a nossa vida, nós vamos usar. Então, essa forma equivalente dada pela contrapositiva, a gente vai chamar aí da regra do IN. Como é que funciona essa regra? O IN, ele remete a duas palavrinhas, o I de inverter e o N de negar. Então, por exemplo, partindo aí do formato original, o se então, eu tenho a frase do começo, né? Se é fã de futebol, então é brasileiro. A frase do começo não, já é outra frase. Se é fã de futebol, então é brasileiro. Tenho aí, né, uma frase, uma sentença no formato original, que a gente conhece da condicional. Se, então. Aplicando essa regra do IN, que consiste em inverter a sentença e depois negar, aí como é que a gente faz? O que, que a gente tem aí de resultado? Primeiro, vamos fazer a inversão. Então, se a proposição A aparece primeiro, na reformulação ela vai aparecer depois, em segundo plano, digamos assim. E vice-versa, o mesmo vai ocorrer com a sentença B. Aplicando aí o inverter, a gente tem, vou fazer a inversão aí sem citar a negação nesse primeiro momento. A gente tem, se é brasileiro, então é fã de futebol. Pronto, já apliquei aí a inversão, já fiz a inversão das sentenças. E agora eu vou negar. E aí eu tenho o resultado aí, a minha contrapositiva. Se não é brasileiro, então não é fã de futebol. Então, você pode aí se deparar com muitas questões aí de concurso perguntando qual seria a sentença equivalente a uma sentença dada aí no enunciado. E em muitos, mas muitos casos mesmo, você consegue responder, encontrar o gabarito aí aplicando essa regra aí para encontrar a contrapositiva, tá? Que é basicamente você inverter a sentença e depois negar ela por completo. Lembre que negar não é só colocar a conjunção, né? O não. Não é só colocar o não aí na questão. Negar é você, no sentido mais amplo, inverter, né? Aí o sentido
da sentença. A sentença poderia falar, por exemplo, em, deixa eu ver, uma que não tivesse que negar falando, usando o não. Deixa eu procurar um exemplo aqui, que a memória está falhando. Se, por exemplo, dizer que a pessoa, negar que a pessoa é alta. Você pode negar que a pessoa é alta dizendo que ela não é alta, ou você pode negar que a pessoa é alta, por exemplo, dizendo que ela é baixa, que é o contrário, tá? Isso aí é só para não ficar nessa ideia de que na contrapositiva, obrigatoriamente vai aparecer lá o não, tá? Nem sempre você consegue negar uma sentença sem necessariamente usar a partícula aí de negação, tá? E agora a última forma equivalente que eu quero citar com vocês, que eu quero trazer aqui para vocês, eu vi também um professor muito bom, que eu sigo ele, inclusive, citando, nomeando como a regra do Neymar, para facilitar o, o estudante, né, o concurseiro aí de lembrar essa regra. O Neymar, a regra Neymar, ela consiste basicamente, o NE, ela está relacionada a negar, exatamente nessa sequência. A primeira sentença você vai negar. Esse Y é para fazer menção à disjunção, né, que é um Vzinho para cima, e o ma, que é a segunda sentença, diz respeito ao fato de que você vai manter a sentença como está. Então, uma outra forma equivalente das sentenças, das proposições condicionais, transformar ela numa disjunção. Só que nessa disjunção, a primeira proposição ela vai ser negada e a segunda proposição ela vai ser mantida. Veja aí usando o mesmo exemplo. Se é fã de futebol, então é brasileiro. Aplicando essa regra aí do Neymar, só para lembrar, para ficar mais fácil aí fixar na mente, a primeira proposição a gente vai fazer o quê? Negar. Então, não é fã de futebol, vai transformar esse condicional aí em uma disjunção, então, em vez de ter aí o então, vai ser o ou, e vai manter a segunda sentença. No caso aí, é brasileiro. Então, essa condicional, se é fã de futebol, então é brasileiro, utilizando aí, aplicando essa regra aí do Neymar para encontrar a sentença equivalente, a gente vai ter aí como resultado essa segunda sentença que está aí aparecendo para vocês, que é a seguinte: não é fã de futebol ou é brasileiro, porque não dá para ser a mesma coisa, as duas coisas na mesma frase, né? Porque uma situação ela é condição para que a outra aconteça, tá? Sempre vai manter aí essa relação de causa e consequência nas sentenças condicionais, tá? Então, com base principalmente nessas duas últimas que eu citei agora, né, que são muito comuns em questão de concurso, a gente vai aí para a resolução das nossas questões de hoje, tá? A primeira questão são todas questões de concurso, tá? A primeira questão diz o seguinte: considere a seguinte afirmação: se a terra foi adubada, então ela está pronta para o plantio. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma afirmação logicamente equivalente à apresentada. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aí treinar um pouquinho as duas técnicas essas duas técnicas que a gente viu por último. O que você faz? Você reescreve, né? Na prática, aí você reescreve a sentença aplicando cada técnica e vê aí se
ela se encontra aí no gabarito como alternativa. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem e a gente já volta com o gabarito. E aí, vamos lá, o gabarito da nossa questão. Vamos aplicar aí primeiro a técnica da contrapositiva. O Wellington respondeu aí letra A. Se a terra não foi adubada, então ela não está pronta para o plantio. Vamos aí aplicar primeiro a técnica da contrapositiva, que é o IN, né? Primeiro inverte e depois nega. Então, se a gente inverter aí essa sentença, se a terra foi adubada, então ela está pronta para o plantio. Então, invertendo vai ficar, se a terra, se a terra está pronta para o plantio, então ela foi adubada. Algo desse tipo, né? A gente está invertendo a ordem das proposições que compõem aí essa sentença condicional, adubada. Depois que a gente inverte a ordem, a gente vai fazer o quê? Negar, utilizando aí a técnica da contrapositiva, a regra do IN. Então, a gente já inverteu, aí ficou. Se a Terra, Vanderlan disse que é a letra B. Temos um impasse aí, né? O Elton disse que era a letra A e Vanderlan disse que era a letra B. Então, vamos aí continuar a aplicação da nossa técnica. Inverteu, né? Colocou a segunda proposição no lugar da primeira e vice-versa, inverteu a ordem. Então, a primeiro vai vir se a terra está pronta para o plantio, então ela foi adubada. E agora a gente vai negar. Então, negando fica algo do tipo, né? Se a gente está tentando identificar qual será a alternativa correta. Se a terra não está pronta para o plantio, então ela não foi adubada. Pronto, aí a gente já sabe que se a contrapositiva estiver aí no gabarito, ela vai aparecer mais ou menos dessa forma aí que a gente construiu, identificou através da regra do IN. E aí a gente encontra o gabarito correto. Letra B, certo? Veja aí, se a terra não está pronta para o plantio, então ela não foi adubada. Lembre que não é só negar a proposição, você tem que inverter também a posição das sentenças. Você inverte e depois nega, ou vice-versa. Entendeu, Wellington? Eu acho que foi só isso aí essa pegadinha aí que você caiu, não foi? Tava aí a negação, né?
as duas sentenças elas foram negadas, só que não houve aí a inversão da posição. Então, lembra, a regra do IN para encontrar a contrapositiva necessariamente você tem que inverter e negar. Beleza? Então, agora que eu sei que o Wellington já ficou esperto na situação, vamos para a próxima questão, tá? Assinale a alternativa que representa uma proposição logicamente equivalente a. A proposição é a seguinte: se Mário usa vermelho, então Luigi usa verde. Um minutinho aí para vocês responderem. Enquanto isso, eu vou hidratando, porque a garganta tá só pela misericórdia. O Wellington já respondeu aí, letra A. Certo. E aí, vamos fazer? Vamos lá, seguir aí, aplicar a regra do IN. A sentença é: se Mário usa vermelho, então Luigi usa verde. Primeiro, vamos inverter. Então, trocar aí a posição das sentenças. Vai ficar assim: é, se Luigi usa verde, então Mário usa vermelho. Primeiro passo, ok. Inverteu? Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Negar as duas sentenças. Aí na negação a gente vai ter: se Luigi não usa verde, então Mário não usa vermelho, né? E aí a gente encontra, a gente faz aí, aplica a nossa regra e depois vai olhar nas alternativas se tem o gabarito aí que a gente encontrou. Beleza? Muito bem aí, como o nosso amigo o Wellington Roberto respondeu aí no chat, a resposta correta, letra A. Isso aplicando a regra do N. Aí o que, que acontece? Por que eu resolvi hoje com vocês dar uma enfatizada, um enfoque maior nessas duas regras? Porque com elas duas é possível responder muitas, mas muitas questões de equivalência envolvendo proposição condicional, tá? Aí o que, que acontece? Quando você aplica a regra, aplicou a regra lá da contrapositiva e não encontrou o gabarito, aí você já volta e aplica a regra do Neymar. Geralmente, assim, com essas duas regras, você consegue resolver muitas questões de equivalência entre proposições envolvendo condicional, tá? Vamos lá para a nossa próxima questão. Se o dinheiro não traz felicidade, então a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro. A frase que equivale logicamente à afirmação acima é. E aí, vamos lá aplicar a técnica. Vamos treinar aí essa técnica para ter aí condições de responder rapidamente, né? As próximas questões que você se deparar aí com essa situação de equivalência e identificar que se trata de proposição condicional. Um minutinho aí para fazer a aplicação da regra e trazer o gabarito. Wellington, letra A. Vamos lá.
Mas alguém achou aí algum outro gabarito diferente? Ou todo mundo concorda com o gabarito que o Elton Roberto apontou aí no chat? Vamos lá para a aplicação da regra, né? IN, lembre dessa regra. A contrapositiva, você encontra ela aplicando a regra do IN. Inverter e negar. Então, vamos lá. Vamos primeiro inverter. Se a frase, na sua ordem, ela é se o dinheiro não traz felicidade, então a pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro. Essa é a ordem original. Quando a gente inverte, a gente tem se a pessoa não sabe o que faz com o dinheiro, então o dinheiro não traz felicidade. Primeiro ponto. Agora a gente vai lá e faz a negação. Então, se eu estou dizendo que a pessoa não sabe o que faz com o dinheiro, eu vou lá negando, eu digo que a pessoa sabe, né? O contrário. Então, fazendo aí a leitura de como ficará a frase, a sentença, após inverter e negar, eu vou ter que, se a pessoa sabe o que faz com o dinheiro, então o dinheiro traz felicidade. A frase que a gente vai ter aí, que a gente tem que encontrar no gabarito é essa ou algo semelhante com essa, né? E aí a gente vai e encontra o gabarito. O Wellington já entendeu aí como é o mecanismo da coisa, né? Veja que quando a gente começa a praticar, né, a gente já começa a ter aí uma facilidade maior na resolução da questão, questões desse tipo, né? Então é muito importante treinar, né, esse tipo de questão, porque aí você ganha uma agilidade maior, ganha tempo. Tá? Então, gabarito correto, letra A. Vamos aí para a próxima questão. Vou dar aí uns 2 minutinhos para os senhores lerem e fazer aí, aplicar a regra. E aí, vamos lá? Para o gabarito? Vamos aí aplicar a técnica mais uma vez, a regra, né? Primeiro a gente aplica a do IN. Até agora, nas questões que a gente resolveu, não precisamos aí aplicar a segunda regra. Mas isso aí pode ser coincidência, tá? Não se apeguem a essa situação de que vai ser sempre assim. Aqui foi coincidência de que as últimas questões que a gente resolveu, as 3 últimas, a gente conseguiu encontrar o gabarito aplicando apenas a técnica do IN, né? Da contrapositiva. Tá? Então, vamos aí aplicar novamente a técnica da contrapositiva. Aplicando, se encontrarmos o gabarito, ótimo, beleza. Se não, aí a gente vai e aplica a segunda técnica, tá? Que é a técnica do quê? Do Neymar. É bom que Neymar é um nome super conhecido, está sempre em alta aí, é difícil vocês esquecerem, né? O Neymar, a técnica a regra do Neymar consiste em negar a primeira, o Elton Roberto já mandou o gabarito aí rápido, a técnica do Neymar consiste em negar a primeira, transformar
a condicional em uma disjunção, né, que o Y é para lembrar o vizinho, né, da disjunção, e depois manter a segunda sentença. Mas aí vamos para a primeira técnica. Vamos aplicar primeiro a técnica da contrapositiva. Então, aplicando, a gente vai o quê? Primeiro, inverter. Então, invertendo fica Maria Valentina não gosta de picolé. Se Maria Valentina não gosta de picolé, então Enzo gosta de chocolate, tá? Primeiro inverti. E agora eu vou negar. E aí vai ficar da seguinte forma: se Maria Valentina gosta de picolé, então Enzo não gosta de chocolate, certo? Aplicando aí a técnica do iene, né? Da contrapositiva. Aplicando a técnica, a gente encontrou o gabarito aí entre as alternativas disponíveis. Deixa eu ver. Olhando aqui, não, né? Nenhuma começa aí falando com a primeira sentença tratando da Maria Valentina. Então, a gente já não encontrou o gabarito aí aplicando a técnica da contrapositiva. Então, a gente já parte para a segunda técnica, a segunda regra que a gente tem, que é a técnica do Neymar, que consiste em negar a primeira, transformar em uma disjunção e manter a segunda. Então, negando a primeira, eu tenho o quê? Se Enzo não gosta, aliás, tira esse se, né? Que na regra do Neymar, o se, então, eles caem, né? Então, aplicando a regra do Neymar, eu tenho que Enzo não gosta de chocolate ou Maria Valentina não gosta de picolé, certo? E quando a gente aplica aí essa regra do Neymar, a gente encontra justamente o gabarito que o nosso amigo Wellington aí enviou no chat. Letra E, aplicando aí a técnica do Neymar. Eu aconselho que vocês, sei lá, se acharem interessante, identifique aí quando tiver com o material em mãos, né? Identifique a técnica que você utilizou para encontrar o gabarito, tá? Porque aí depois, quando você for estudar, quando você for revisar, aí você vai saber da onde que veio aí essa resposta. Porque às vezes quando a gente tem só o gabarito e na hora ali da aula, por um motivo ou outro, a gente não acompanhou de fato o raciocínio ou esqueceu como foi feito, né, como foi encontrado aquele gabarito, aí a gente fica meio que perdido, né? Quando a gente anota, eu pelo menos só sei estudar anotando. Quando eu anoto, quando eu indico como foi, aí fica melhor aí durante a revisão, que aí você sabe exatamente o que foi feito para chegar aí até esse gabarito, tá? Gabarito correto, letra E, muito bom. Vamos para a próxima questão. Mais um minutinho aí. Vou ler, né, que eu sou meio impaciente, eu digo que vou dar o tempo para vocês e acabo começando a responder em menos de um minuto. É uma luta. Esperar é complicado. Mas vamos lá, vou fazer a leitura da questão e aí dou um tempinho para vocês responderem. Assinale a alternativa que seja logicamente equivalente à afirmação. Se o esforço é recompensado, então desistir não é uma escolha. E aí temos aí as opções de gabarito. Fica aí um tempinho para vocês aplicarem as regras ou as técnicas e identificarem o gabarito. Enquanto isso, eu vou sempre aqui me hidratando. E aí, Wellington, letra B. E aí, pessoal? Tá vendo? Conforme a gente vai resolvendo,
vai dominando, vai entendendo, né, o que a questão nos pede, a técnica que a gente pode aplicar. Aí Vanderlan já encontrou um gabarito diferente, letra C. Aí, como eu ia falando, conforme a gente vai respondendo, vai exercitando, a gente fica mais rápido, né? O nosso raciocínio em relação a esse tipo de questão fica um pouco mais rápido. Então, a gente vai se aprimorando aí pela repetição, né? Por isso que é importante aí a resolução de questões, muito importante. A prática leva aí à perfeição, né? Já diz o ditado. Assinale a alternativa que seja logicamente equivalente. Vamos ver aí se é a letra B ou se é a letra A, ou se é a letra C, né? Equivalente à afirmação. Se o esforço é recompensado, então desistir não é a escolha. Aplicando aí a primeira regra, a primeira técnica do IN, vamos fazer o quê? Inverter e negar. Aí a gente encontra a contrapositiva, né? Que é uma proposição equivalente da condicional. Então, invertendo, a gente tem o quê? Que desistir não é a escolha. Se desistir não é a escolha, então o esforço é compensado. A gente aplicando aí a regra do IN, né? Se desistir não é a escolha, então o esforço é recompensado. E aí a gente vai agora e faz a negação. E fica da seguinte forma: se desistir é a escolha, a gente está negando aí, né? Se desistir é a escolha, né? Se afirmando a gente diz que não é, então negando a gente vai dizer que é. Se desistir é a escolha, então o esforço não é recompensado. Aplicando aí a técnica, a regra do IN. A gente inverteu e depois negou, né? Então, a gente tem que a sentença equivalente vai ser a que tiver o seguinte conteúdo. Se desistir é a escolha, a gente inverteu, né, a ordem e negou essa sentença. Se originalmente eu estou dizendo que desistir não é a escolha, quando eu for negar, eu vou dizer que desistir é a escolha. Tá? Mesma coisa acontece com a primeira sentença que eu estou invertendo e ela está indo lá para a segunda posição. Se eu digo que o esforço é recompensado, quando eu nego isso, eu tenho que colocar que o esforço não é recompensado. E aí eu tenho aí minha contrapositiva no seguinte formato. Se desistir é a escolha, então o esforço não é recompensado. E onde é que eu encontro essa proposição, da forma que eu encontrei, aplicando a técnica na. Isso, tá vendo aí? Na letra C, exatamente, tá? É normal, a gente às vezes perde um detalhezinho aqui ou ali, né? Veja que na letra B é, está invertida a ordem, mas aí o examinador deu aí uma pegadinha para ver se a gente está atento mesmo aí a todos os passos da técnica, né? Da regra. Que não é só inverter, aqui ele inverteu, mas ele não negou, né? E, então, a alternativa correta aí para o gabarito da nossa questão, letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Falta só mais uma, a gente já está aí concluindo a nossa aula de hoje. A questão diz o seguinte: assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente a: se o tempo voa, então dinheiro não cresce em árvore. E aí o procedimento é o mesmo. Primeiro a gente tenta encontrar pela contrapositiva. Se não encontrar o gabarito, a gente vai e aplica a técnica do Neymar. Só lembrar aí do Neymarzão que já ajuda aí a resolver, né?
nosso probleminha aí de raciocínio lógico. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem, aplicar aí a regra e depois a gente vem com o gabarito. Wellington, letra C. Esperar aí ver se alguém encontrou esse gabarito ou algum gabarito diferente. Aí a gente parte aí para resolução. E aí, alguém achou um gabarito diferente? Vamos ver agora, né? Primeiro vamos aí aplicar a técnica da contrapositiva, a regra, né? O IN. Primeiro a gente inverte, depois a gente nega. Invertendo, a gente tem a seguinte sentença: se o dinheiro não cresce em árvore, então o tempo voa. Inverteu. E agora nega. Negando, a sentença fica: se o dinheiro cresce em árvore, então o tempo não voa. E aí a gente observa, nas alternativas disponíveis tem essa sentença nesse formato. Vamos ver, vamos ver. Não. Se você olhar aí, nenhuma está com a sequência da sentença invertida. Então, aí a gente já vê que não vai ser pela técnica da contrapositiva. Então, a gente vai e aplica a segunda técnica que a gente viu hoje, que a gente enfatizou hoje, né? A gente viu outras situações de equivalência, mas a gente deu uma ênfase maior nessas duas últimas. Vamos aí aplicar a regra do Neymar, que diz o seguinte: primeiro a gente nega e depois a primeira a gente nega, a segunda a gente mantém e transforma a condicional em uma disjunção, né? O Y é justamente para fazer menção àquele vizinho da disjunção. Então, a primeira a gente nega, vai ficar o seguinte: o tempo, o tempo não voa, né? Se inicialmente na sequência original a primeira afirmação é se o tempo voa, a gente negando isso aí vai ter que o tempo não voa. Aí esse então vai cair e vai virar uma disjunção ou, e a segunda sentença a gente mantém: dinheiro não cresce em árvore. Então a gente tem aí o tempo não voa ou dinheiro não cresce em árvore. Qual é a alternativa correta? Letra C. O tempo não voa ou dinheiro não cresce em árvore. Tranquilamente aí, você está vendo, a gente já, acho que resolver, essa é a quinta questão que a gente resolve, ou a sexta, se eu não estiver enganada, aplicando aí essas duas regrinhas, essas duas técnicas para encontrar a proposição logicamente equivalente. Beleza? E agora nós encerramos a nossa aula de hoje. Pessoal, eu espero que essa aula tenha sido bem proveitosa, bem útil para os senhores, né? É, sempre buscando aí questões de concurso para a gente procurar se manter bem próximo bem próximo do que seria, né? Do que será a prova dos senhores. E eu espero que vocês tenham que tenha sido útil, né? Essa dica esse bizuzinho aí da regra da contrapositiva e da regra do Neymar para encontrar proposições logicamente equivalentes. Porque aí já você conseguindo aplicar essas duas regras já
daí para você já te libera de ter que decorar, né, algumas situações. As demais é bom você dar uma lida, dar uma olhada, né, é, reescrever, fazer a transição, né, da, da sentença para uma logicamente equivalente daquelas outras que eu citei também, né? É importante para você ter o conhecimento, mas vocês viram hoje que com essas duas regrinhas que a gente citou por último, que a gente enfatizou um pouco mais, a gente conseguiu aí responder 6 ou 7 questões sem muita dificuldade. Um erro aqui ou ali, porque a gente tá aí começando, né, a resolver questões desse tipo, com esse teor, né? Mas são erros facilmente corrigíveis, né? Você vê que aí foi uma questãozinha de uma atenção aqui ou ali, de ter caído aí numa pegadinhazinha do examinador que fez a inversão, né, da sequência da sentença, mas não fez o segundo passo, que era da negação. Então, você vê que com essas duas técnicas a gente consegue responder muitas, mas muitas mesmo, questões envolvendo equivalência entre proposições condicional. Lembrando que o foco hoje foi nas proposições condicionais, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Pela atenção dos senhores, que vocês tenham um ótimo início de semana, né? A semana está apenas começando aí. Que seja uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e até a próxima.